E esse jogo, para mim, o Palmeiras ganha, não só por causa disso, que o Palmeiras dentro de casa, ele faz prevalecer o fator campo. Aí, na partida do meio de semana, o Botafogo conseguiu colocar uma rivalidade com o Galo, incendiar o Galo, conseguiu deixar o Palmeiras chegar no cangote, né? Conseguiu perder o Luiz Henrique. Muito bem, torcedor Alviverde, muito bom dia, chegando com mais um corte aqui para vocês do Verdão. A mídia está enlouquecida que mais uma vez o Palmeiras conseguiu ultrapassar o Botafogo e é o novo líder do Campeonato Brasileiro, né? E terça-feira o Palmeiras vai pro tudo ou nada contra o Botafogo, né, galera? Então bora conferir o que a mídia esportiva tá falando sobre toda essa preparação aí pro jogo de terça-feira aí, que promete pegar fogo, né, galera? Crédito de vídeo Mesa Redonda, link na descrição. Então partiu, bora conferir. O Palmeiras já é campeão quase que todo dia, todo ano brigando por tudo. O Botafogo em busca de uma decisão, um título inédito da Libertadores contra o Atlético. Semana passada, o Botafogo, no empate lá, conseguiu criar um clima com o Atlético para a decisão da Libertadores. O Hulk foi muito esperto. O Hulk foi muito esperto, mas muito esperto. Muito. Né? E o Textor muito burro. É isso. Desculpa. É isso. De novo agora. De novo. Falando de ontem. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Aí, na partida do meio de semana, o Botafogo conseguiu colocar uma rivalidade com o Galo, incendiar o Galo, conseguiu deixar o Palmeiras chegar no cangote, né? Conseguiu perder o Luiz Henrique por uma garrafinha em briga de segurança. Então são os detalhes, Miller, que a gente não vê equívocos no Palmeiras. E isso pode fazer a diferença nessas 3 rodadas que faltam, inclusive já no confronto da terça-feira, ou você vê, não, o Botafogo está realmente jogando futebol melhor que o Palmeiras e tal. Qual é a sua avaliação do contexto? Sempre faz diferença quando você joga contra um adversário que está acostumado a conquistar títulos, que é o caso do Palmeiras. Claro que tudo faz diferença. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha do time do Botafogo, até porque o time do Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Eles ganharam o quê na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devotar um crédito ao time do Palmeiras, que está conquistando sempre títulos aí, há 3 anos para cá. O Palmeiras depende somente de si. Para mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time do Botafogo provou contra o Vitória, que é um time banana, um time... Não pode falar que eu Sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala. Aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Poxa vida, não ganha do Vitória. O time que tá brigando por rebaixamento. E não só Vitória, né, Miller? Teve o Criciúma no Maracanã, teve o Cuiabá. Mas tudo bem, todo mundo pode falar isso, lamentar as derrotas do passado. Então, mas o presente. Pô, olha só, não vencemos o Cuiabá, mas vamos ter que vencer o Vitória. Pô, e com a qualidade que eles têm, você não tem justificativa. Para mim, não tem justificativa. E outra, é partida decisiva. Agora, diferente do Palmeiras. Como você falou, o Palmeiras jogou mal contra o Bahia, mas ganhou o jogo. Lá em Salvador. Ontem mesmo jogou tão bem. Então, contra o Botafogo, independente de quem vai entrar do Botafogo, se é o Banguzinho, se é o titular, o Palmeiras vence o Botafogo. Ô, Bruno, qual é a sua leitura ao terminar a rodada? E a projeção do que pode acontecer terça-feira. O que está acontecendo com esse campeonato maluco? Eu acho que quando o campeonato é tão equilibrado assim, entra nesse lado psicológico que o Miller falou. Então, para mim, ou o Botafogo ganha os 2 títulos, ou ele perde os 2. E a primeira resposta a gente vai ter já, ou o início da resposta a gente tem na terça-feira. Porque eu acho muito difícil, se o Botafogo perder o jogo para o Palmeiras, ele em 3 ou 4 dias... Se recuperar emocionalmente. Para no sábado decidir contra o Atlético. Agora, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e recuperar essa confiança, aí ele passa a ser também favorito contra o Atlético. O que é um bom resultado? Ganhar. Só ganhar, porque o empate é do Palmeiras. Nesse caso, ganhar. O empate não importa. O empate continua deixando o Palmeiras na frente. Não. O Botafogo tem os 2 piores adversários que ele poderia enfrentar, ele vai enfrentar agora, que é o Palmeiras fora e o Internacional fora. Sim. Então vai ser muito difícil ele, nesse momento, conseguir responder. Porque... Agora, se ele conseguir na terça-feira, aí ele ganha moral. Segundo e terceiro colocado. Algumas semanas, inclusive o Miller vinha falando isso algumas semanas, que se o Palmeiras chegasse contra o Botafogo... Igualdade de condição. Precisando ganhar o jogo para passar, o Palmeiras conseguiria. Mas agora... A situação ficou ainda mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga pelo empate. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, se por um acaso acontecer um jogo truncado, um mau jogo, e o jogo acabar empatado, o Palmeiras continua dependendo de si
para ser campeão brasileiro Agora, nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras vai jogar pelo empate? Não pode. Não. Então, mas Não aí pode. que tá. Porque é o seguinte, pode. o Botafogo teve problemas nesses últimos Com jogos. quem se fechou, com isso quem não aí. deixou jogar. É isso aí Então, que eu assim, ia falar agora. o Botafogo não perdeu esse jogo ainda, viu, gente? Porque é um jogo que encaixa pra... E pra vocês velocidade. acham que... É não, um a pergunta jogo que você que fez... encaixa. A pergunta que você fez está transferida para vocês. O Palmeiras se comporta como com essa vantagem, dentro do que o Bruno levanta? Que qual foi a dificuldade do Botafogo nesses jogos? O Botafogo jogando com quem não deixava jogar. O Palmeiras retranca, deixa jogar. sofreu com a O retranca Abel... do Cuiabá. A pergunta é para vocês. O Abel, com a experiência, com o talento que tem, a competência, com o time que tem em mãos, o que o Abel deve armar? Posso responder primeiro? Pode armar para terça-feira. Eu só inverto eu dou minha resposta invertendo a pergunta. O Palmeiras teve muita dificuldade, por exemplo, para ganhar do Atlético Goianiense ontem, porque estava todo mundo lá atrás. Agora, dá um espaço para o Esteban trabalhar um pouquinho ali na direita, dá um espaço para o Veiga pegar uma bola e meter. É a mesma coisa. Então, o que pode facilitar para o Botafogo, também pode facilitar para o Palmeiras nas mesmas condições, com a vantagem de jogar em casa, com aquela atmosfera, com o ambiente que o palmeirense gosta. Né? Pau a pau. Não sei se eu falei bobagem. Eu mas quero saber, é a minha então, opinião em do relação a Paulo isso. e do pros Miller. dois lados. Desculpa, Alex. Então, do Paulo e do Miller na sequência, sobre que tipo de jogo que o Abel está preparando e o emocional. Vou voltar no emocional. Quero saber o quanto esse ingrediente é importante para a decisão de terça-feira. Tem importância? Não tem? É a imprensa que faz oba-oba em cima de emocional? Os personagens vão falar. O Abel Ferreira falando da liderança, vamos ouvir o outro lado do jogo de terça-feira. O técnico Arthur Jorge, falando da vantagem que ele perdeu e que ele projeta para a próxima terça-feira. E ele começa a falar sobre emocional. Parece que era ele que achava que não tinha nada a ver. Vamos ouvir então a declaração dele ontem, após a partida, quando o Botafogo perde a liderança para o Palmeiras. Na tela. O facto de nós termos nestes últimos 3 jogos 9 pontos em disputa e termos feito os 3, temos que ser realistas. É difícil para quem luta por títulos aceitar isto. É difícil. E portanto isto tem um impacto emocional, mas que depois só pode ser revertido se nós tivermos a capacidade de olhar do ponto de vista negativo, em que nos assustamos, em que ficamos desesperados, em que ficamos com dúvidas e não conseguimos reagir. E onde o lado positivo pode fazer a diferença é nós podermos perceber, como disse há pouco a sua colega ali, dependemos de nós próprios. Temos mais 3 jogos, temos 9 pontos, dependemos de nós. Portanto, isto é o lado positivo. Aquilo que nós podemos dizer e garantir é que vamos lutar até ao fim por este título. E essa é a única certeza que eu tenho nesta altura, porque continuamos a depender de nós próprios. Vamos para o jogo de São Paulo como se uma final tratasse, como todos os outros, porque depois temos Internacional e São Paulo, que serão mais umas finais de campeonato para nós próprios. E, portanto, não há outra forma de olhar para isto, porque temos que virar a página rapidamente e perceber que teremos daqui a 2 dias mais um grande jogo, mais um jogo importantíssimo para nós, e onde nada ficará decidido, digo eu, mas que muito pode decidir em relação ao título. Vocês ouviram, você na sua casa ouviu, quem falou de emocional? Não fui eu, foi o técnico do Botafogo. Ele volta no aspecto emocional. Não, emocional, porque emocional. Eu quero voltar há 2 meses, quando o Botafogo esteve aqui em São Paulo, né? Acho que foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo. Eliminou o São Paulo na Libertadores, é isso? Exato. Aí, o nosso companheiro, jornalista competente, Kaique Silva, fez uma pergunta extremamente pertinente ao técnico do Botafogo. Não era nem ao técnico, era ao jogador. Ao Marlon, né? E estava ao lado do Marlon, o Arthur Jorge. A pergunta era sobre o aspecto emocional, numa vitória do Botafogo, né? Falando, como é que tá agora aquela parte do emocional? O homem ficou uma fera, né? Veio pra cima, entre aspas, do repórter, falando que era um absurdo, e eu disse, se o Botafogo bater campeão da Copa Libertadores, bater campeão da Copa do Brasil, não tem como não contar essa história, Bruno, sem você resgatar o que aconteceu o ano passado. Olha que superação. É superação. Olha que a pergunta do Kaique na oportunidade foi extremamente pertinente, tá? E olha como há 2 meses atrás, o técnico do Botafogo se comportou numa pergunta não feita a ele, ao Marlon. Vamos lá, na tela. Já temos mais 10 meses esta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhámos e que passamos, e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Não se esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon,
Estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é eliminatório, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro e o futuro faz-se hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz-se aquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia-final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada. Eu não estou discutindo de forma alguma, só explicando, porque é também uma oportunidade do Marlon mostrar também essa volta por cima. O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipa mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que é a realidade de hoje deste Botafogo. É uma equipa comprometida, séria, sempre a dar o limite, e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipa dão a vida pelo Botafogo, hoje e sempre. Ixi. Memória curta o senhor pode ter, eu não tenho. Nossa produção também não. Não tem como não falar agora do que aconteceu o ano passado. Já não tinha naquele momento, que era o momento de alta do Botafogo, que dirá agora no momento de baixa. Porque quando Palmeiras e Botafogo se enfrentaram, por muito pouco, por uma bola na trave, por segundo, o Botafogo já não tinha ficado no meio do caminho. Tem como o emocional, apesar de ser outro time, ser outro treinador, mas é a mesma camisa, o mesmo escudo do Botafogo. Tem como tirar o emocional? Sequência do emocional para terça-feira. E aí, tem como esquecer? Não tem? O que aconteceu? Em relação ao ano passado, não tem. Eu concordo com você, Garrafa. A história começa a ser contada pelo que aconteceu no ano passado. E aí a gente é inversamente proporcional, não é? Do lado do Palmeiras. Tudo que o Palmeiras passa a ter de confiança a partir de agora, a gente tem desconfiança do lado do Botafogo. E é o ambiente, né, Paulo Sérgio? Sim. Olha, tem jogadores do Palmeiras nessa temporada que não estavam no ano passado. O Aníbal, o Estevão... Mas são contagiados positivamente pelos outros que estavam. O ambiente contagia, lógico. enquanto o outro ambiente contamina. Então vai ser mais um adversário pelo qual o Botafogo vai ter que passar. Vou repetir, o Botafogo ainda não perdeu esse jogo. O Palmeiras ainda não ganhou. Claro. Tem jogo ainda a ser jogado. Tem campeonato ainda. Mas é indiscutível que existe um ambiente muito favorável de um lado e de desconfiança do outro. Não, mas o próprio Marlon, se você observar os jogos dele, jogador, ele está impaciente. O Marlon piscadinha, né? Você vê que, claro, que é um jogador que ele já começa a arrematar de longe no momento que ele tinha que passar a bola. O Tiquinho foi expulso. Ou seja, é o emocional. É emocional. O Luiz Henrique foi expulso por se envolver em confusão de segurança jogando garrafinha. Então, esse Botafogo não está tendo a paciência, e esses últimos 3 jogos mostrou isso, de trabalhar a bola, na hora de finalizar no momento certo. Então, esse jogo contra o Palmeiras é o principal, porque vai ter espaço para jogar. E aí vai ser a melhor equipe que vem. Miller, pois não, Chico. Querido Pois não, Chicão. Eu acho que o Arthur Jorge perdeu o grupo. Eu acho que ele perdeu o grupo. Por causa desses resultados ruins que estão acontecendo, já veio aquele fantasma do passado. Isso e é fato. esse fantasma do passado, o Arthur Jorge não está sabendo como exorcizar. Ontem a torcida vaiou o Tietê no intervalo do jogo. Mas o Tietê estava jogando muito mal, até mas um time que está brigando pelo título, a própria torcida, lógico, Chico, você está brigando pelo título. Chico, E o Arthur Jorge deu chilique ontem na pergunta sobre o Tietê também, Aí. né? Ele foi questionado sobre o Tietê e ele não gostou Não da pergunta gostou. e deu o mesmo chilique que ele deu ontem de novo. Agora, Miller... Então, mas isso é coisa de quem perdeu o controle do grupo. Eu acho que ele perdeu o controle dele, porque quando ele lá atrás ele bate a também. mesa, que a gente resgata essa entrevista dele, ele tem que entender o que está acontecendo no todo. É o problema do emocional, mesmo que não venha a ser 90%, 80% do grupo do ano passado, o treinador é outro, mas é a instituição. Isso não tem como tirar. O Miller, que dispensa a apresentação, é claro que o emocional... Vou falar do Miller, não, mas conhecendo o jogador, Miller, jogador, eu não estou falando extra série como você, jogador. Para o jogo de terça-feira, tem peso? Vou para o jogo, vai voltar, porque a imprensa vai mostrar. Arthur Jorge, você não pauta ninguém. Você pode comandar o seu time, mas querer ensinar jornalismo aí já não vai dar. Tem aqui a Casper Livre, pode vir fazer uma faculdade, entender como é que funciona. Vai caber à imprensa daqui até terça-feira mostrar tudo o que aconteceu. Para o elenco, para os jogadores... jogadores comuns de futebol, Miller, se incomodam, pode pesar esse aspecto emocional para o jogo da próxima terça-feira? Como eu te falei, tudo conta numa partida decisiva, né? O que eu mais vejo, que eu gosto de ver essas coisas, é o seguinte, o Botafogo tem um time muito bom,
Isso todo mundo já sabe. E tem jogadores que esticam o time, alongam o time, né? E não acrocha, como diz o italiano. Já viu, lembra do Mike Tyson? Se passava 3, 4 rounds, ele perdia a luta. O Botafogo é a mesma coisa. Se o Botafogo não faz o gol no começo, no segundo tempo eles caem de produção. Fisicamente eles morrem. Luiz Henrique, todo mundo. E aí sim eles perdem totalmente o raciocínio. É diferente do Palmeiras, que tem um preparador físico muito bom, que na dinâmica de jogo de primeiro e segundo tempo do Palmeiras é a mesma coisa. E como o Palmeiras tem também um time, atacantes que esticam o time, pode ver que em 3 toques o Palmeiras está no gol do adversário. Então o Botafogo ele vai sentir tudo isso, independente da sua qualidade técnica, nós sabemos que é muito boa. Mas se ele não faz o gol no primeiro tempo, ele perde o jogo. E esse jogo, para mim, o Palmeiras ganha, não só por causa disso, que o Palmeiras dentro de casa, ele faz prevalecer o fator campo. Eu acho que o Palmeiras vence por conta disso. Claro, o Palmeiras também tem muita competência. Aí é o grupo, né? Lógico, uma decisão, nesse grupo, a individualidade tem que prevalecer, senão não dá. Então é isso aí, né, rapaziada? O Palmeiras chegou ao novo líder do Brasileirão e agora vai pro tudo ou nada pro jogo de terça-feira contra o Botafogo, um campeonato que parecia que já estava bem encaminhado aí pro Botafogo e agora o Verdão é o líder e tem total condições aí de levantar o caneco, né? Mas antes precisa vencer do Botafogo e conseguir mais uma vitória aí para poder confirmar o título do Brasileirão, né, galera? Então o Botafogo acabou tropeçando aí nos 3 últimos jogos dele aí, né? Empatou com Cuiabá, Atlético Mineiro e com o Vitória, e o Verdão conseguiu as vitórias necessárias aí para conseguir empatar na quantidade de pontos com o Botafogo e agora vai ter um confronto direto aí. Se ganhar, rapaz, o Verdão vai estar praticamente com a mão na taça, né? Porque aí depois vai restar apenas 2 jogos e eu acredito que um desses 2 jogos o Palmeiras vai conseguir ganhar, mas antes tem o Botafogo, né, galera? Realmente um título que parecia que já estava encaminhado aí e mais uma vez o Botafogo parece que tá querendo pipocar e o Verdão vai ter que deixar tudo no campo ali para poder conseguir essa vitória para cima do Botafogo. Até o empate pro Palmeiras é interessante, mas seria sensacional se fosse uma vitória, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, inscreve no canal para vocês não perderem nenhum corte do Verdão. Vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!